Prosseguindo em nossos estudos referentes ao campo elétrico, nós vamos começar neste vídeo a estudar a lei de Gauss para o campo elétrico. Antes, porém, de falarmos da lei de Gauss propriamente dita, precisaremos fazer uma discussão sobre um conceito fundamental da dinâmica de fluidos, que é o fluxo. Afinal de contas, a lei de Gauss lida com o fluxo do campo elétrico. O conceito de fluxo se originou na mecânica de fluidos e, assim como vários outros conceitos daquela disciplina, foi aproveitado para o eletromagnetismo. Vamos supor que nós tenhamos um escoamento de um fluido com as seguintes características. Nós teremos uma dada velocidade vetorial de escoamento e uma densidade do fluido. E aqui eu estou falando na densidade de matéria mesmo. Nós dizemos que um fluido é incompressível quando a sua densidade ρ é constante. Se um fluido está escoando e ele tem em um dado ponto uma densidade de 1 grama por centímetro cúbico, em qualquer ponto desse escoamento, um fluido incompressível terá densidade igual a 1 grama por centímetro cúbico. E nós dizemos que um escoamento é estacionário se a vazão é constante. Lembrando que vazão corresponde ao produto da área de secção transversal referente ao trajeto que esse fluido está executando, multiplicada pela velocidade de escoamento. Vamos agora fazer uma pergunta referente a um fluido incompressível com escoamento estacionário. Qual a quantidade de matéria que atravessa uma dada superfície? E essa superfície, eu vou supor que tenha uma dada área S, e essa matéria atravessa em um dado tempo ΔT. Ou seja, eu fixo uma dada superfície no interior do meu fluido que está escoando, ligo o cronômetro, uma certa quantidade de matéria passará por essa superfície e depois do intervalo ΔT eu desligo o cronômetro. Se eu cronometrar 5 segundos, quanto de matéria passou por aquela superfície? Vamos responder a essa pergunta em partes. Vamos supor que tenhamos uma área S que seja perpendicular à velocidade. Fixarei aqui a nossa área. E eu tenho uma série de partículas do fluido que se encontram desta superfície para trás, em T igual a T0. Suponha que isto aqui seja um cano, tenha uma área de secção transversal S, e eu tenho uma barreira nesse cano que não está deixando o fluido passar. Quando eu tiro esta barreira, o fluido atravessará com uma velocidade de escoamento V. Se esperarmos ΔT, teremos a nossa área S e uma certa quantidade de fluido terá passado ao longo desta superfície. Então aqui eu tenho meu T igual a T0 mais ΔT, sendo que esse fluido atravessou com uma velocidade constante V. Qual a quantidade de fluido que atravessou esta área em um dado intervalo de tempo ΔT? Trata-se da quantidade de fluido contida em um dado cilindro, aqui eu estou reproduzindo a área S, e um comprimento igual à velocidade do fluido vezes o intervalo de tempo considerado. O volume deste cilindro será igual então à área da base, S, que multiplica a altura, V, ΔT. Eu vou chamar esse volume de ΔV. O fluido que atravessou a área S é aquele contido neste cilindro. Se o nosso fluido tem uma densidade ρ, a quantidade de massa que
que atravessou a superfície S nesse intervalo, que eu chamarei de ΔM, variação de massa, será igual à densidade do fluido que multiplica o volume. Teremos então ρVS que multiplica o ΔT. Nós podemos obter a quantidade de massa por unidade de tempo que atravessa esta área simplesmente dividindo o ΔM por ΔT. Temos então que ΔM por ΔT será igual a densidade vezes a velocidade de escoamento vezes a área de secção que o fluido está atravessando. Essa é a quantidade de massa que atravessa a superfície de área S no intervalo de tempo ΔT. Aqui nós consideramos uma situação extremamente simples em que a minha superfície, a minha área superficial é perpendicular à velocidade. Para uma situação arbitrária, ou seja, em que o fluido pode estar escorrendo para cá ou para cá, qualquer que seja a sua direção, nós devemos tomar a componente da velocidade que seja perpendicular à superfície. Vamos colocar agora esta mesma situação, a mesma área S, porém, agora o nosso fluido está escoando com uma dada velocidade V que faz um ângulo arbitrário com a nossa área S. Ou seja, nós temos V e eu vou caracterizar a nossa superfície S por seu versor normal, que eu chamarei de N. E eu direi que V faz com N um dado ângulo θ. Para sabermos o quanto de fluido atravessa esta superfície em um dado intervalo de tempo, agora nós temos um fluxo nesta direção, eu considerarei apenas a componente da velocidade na direção de N, ou seja, a projeção ao longo de N, V cosseno de θ. Este é o produto escalar da velocidade com a normal. Nosso ΔM por ΔT será igual a ρV escalar N, que multiplica S. Note que essa expressão se reduz a essa quando nós tivermos a velocidade na mesma direção de N. Nesse caso, o θ será igual a 0, cosseno de 0 é igual a 1, e o nosso ΔM por ΔT se reduzirá a ρVS, tal como temos aqui do lado. Esta quantidade, ρV escalar N, S, que é a quantidade de massa que passa por S por um dado intervalo de tempo, nós chamamos de fluxo de massa. De forma geral, nós dizemos que o fluxo de algo corresponde à densidade deste algo multiplicada pela velocidade de escoamento multiplicada pela área. E nós vamos designar aqui o fluxo pela letra grega π. Logo, nós temos que o fluxo de massa do nosso fluido será o ΔM por ΔT, ρ, que multiplica V, produto escalar, com a normal à superfície que estamos considerando, que multiplica a área desta superfície. Até o momento, nós consideramos uma superfície plana e homogênea. Começamos da forma mais simples, com a velocidade totalmente perpendicular à superfície, partimos para a velocidade uma orientação arbitrária com relação à superfície, porém com a superfície plana, homogênea. Agora nós vamos partir para o caso mais geral possível, em que estaremos considerando superfícies irregulares. Vamos supor que tenhamos um dado escoamento de um fluido em uma certa região. Vejam que aqui eu tenho um campo vetorial de velocidades de orientação arbitrária e eu vou construir uma dada superfície aberta em uma região deste fluido que tem um formato irregular.
vocês podem pensar nessa superfície como se fosse uma metade de uma bolha de sabão, por um exemplo. Seria uma bolha completa se estivesse fechada, só que aqui nós temos apenas metade porque ela está aberta. Essa é a nossa superfície S. E como que nós vamos calcular a quantidade de matéria, de massa, que passa por essa superfície em um dado intervalo de tempo? Nós sabemos como fazer este cálculo para superfícies planas e homogêneas. Então, nós vamos dividir essa superfície irregular em pequenos pedaços planos e homogêneos, diferenciais. Definimos o vetor normal a esse dado elemento de superfície, que eu chamarei de ds. Nós calcularemos o fluxo infinitesimal correspondendo a este elemento de superfície apenas, um dψ igual a ρ, que multiplica o produto escalar de V com a normal, tal como fizemos aqui. Falta a área, que é o ds. Para calcularmos o fluxo total sobre a superfície S, vamos somar sobre todos os pedaços diferenciais de superfície. Essa soma é feita com a integral. Então, o fluxo total será dado pela integral em toda a superfície S dos elementos infinitesimais, que então nos fornecerá a integral em S de ρ V escalar N ds. Nós vamos definir aqui este vetor ρv, onde ρ é a densidade do fluido e V sua velocidade de escoamento, como sendo a densidade de fluxo. Eu chamarei de F, é um vetor, e temos que, por ser a densidade de algo, e estamos lidando com uma superfície, as unidades da densidade de fluxo serão as unidades do fluxo por unidade de área. A densidade de fluxo é, então, ρ, que multiplica V. Se eu tenho uma densidade de fluxo, que é fluxo por unidade de área, e somo essa densidade de fluxo por toda uma área, eu obtenho o fluxo por esta superfície. Nós consideramos aqui uma superfície aberta, de formato irregular, que nos serviu para definir a densidade de fluxo. Agora nós vamos avançar um pouco mais no nosso problema e considerar uma dada superfície de formato irregular que está fechada. Você pode imaginar isso como se fosse uma bolha de sabão. Essa bolha terá uma área superficial S e ocupará no espaço um dado volume V, e eu quero determinar o fluxo para fora desta superfície. Eu tenho aqui um campo de velocidades arbitrário e regular V. Neste caso, nós temos matéria que está saindo desta superfície. Então, o fluxo total para fora é igual à diminuição da massa por um certo tempo. Como nós estamos considerando o fluxo para fora, eu vou colocar um sinal negativo. Eu estou tendo aqui uma diminuição de massa. Para obter o fluxo total, eu vou integrar sobre esta superfície a densidade de fluxo. Só que por ser uma superfície fechada, eu terei uma integral fechada. Igualando essas duas condições, nós teremos que menos dm dt será igual a integral fechada ao longo de S de ρ V escalar N ds. Lembrando, esse sinal negativo se deve à diminuição. Eu estou considerando o fluxo para fora. Porém, nós podemos definir a massa no interior desta superfície em termos de sua densidade e de seu volume. A massa será igual ao produto da densidade pelo volume. Densidade é massa sobre volume. Multiplicando por volume, vou obter massa. E eu vou, então, calcular esse dV em todo o nosso volume V da superfície. Com isso, nós podemos substituir esta massa, definida em termos da integral, aqui, e teremos que d dt, da integral em todo o volume
de ρ dV será igual a menos a integral de superfície, eu passei esse sinal negativo para o outro lado da equação, de ρ v escalar n ds. Podemos passar a derivada temporal para dentro dessa integral volumétrica. Em geral, nós temos que o nosso ρ é um ρ de x, y, z e t. É um ρ que depende da posição e do tempo. Se eu estou integrando este ρ no volume, eu estou obtendo uma certa função apenas do tempo, porque o volume é dx, dy, dz. Logo, faz sentido, se eu tomo a derivada desta integral, escrever uma derivada total, porque eu estou, no fundo, tomando a derivada de uma função de apenas uma variável, que é o tempo. Porém, se eu passar para dentro da integral, o d dt estará derivando apenas o t. Porém, eu tenho as variáveis espaciais também. Por isso, eu vou passar a derivada temporal para dentro da integral como sendo uma derivada parcial. Eu terei que a integral em todo o volume da derivada parcial de ρ com relação ao tempo, integrada em todo o volume, será igual a, repito este lado, menos a integral fechada da superfície S de ρ v escalar n ds. Esta é chamada de equação de continuidade na forma integral. Ela representa a conservação da massa na ausência de fontes. Isso significa que, se eu tenho a saída de alguma coisa, eu estou diminuindo a quantidade desta coisa no interior dessa superfície. Eu não estou tendo criação desta coisa, no caso de matéria. Note que nós não podemos igualar os integrandos. Do lado esquerdo, nós temos uma integral volumétrica. Do lado direito, nós temos uma integral fechada de superfície. E aqui, nós conduzimos a nossa análise até a equação de continuidade, associando o fluxo à densidade de massa e à velocidade de escoamento desse fluido. Mas nós vamos aproveitar essa matemática para a conservação de outras grandezas. Podemos falar em conservação, fluxo de probabilidades, conservação de probabilidades, particularmente na mecânica quântica, e falaremos também de fluxo de campos eletromagnéticos, tanto do campo elétrico quanto do campo magnético.